Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar dando continuação ao capítulo 13 de Lucas e vamos estar lendo do versículo 22 ao versículo 30. Diz o texto assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde sois vós. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Esta parábola de Jesus, em resposta a uma pergunta tão interessante e tão importante, nos ajuda a entender algo profundo, mas que todos nós, quando lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, devemos ter em mente. Ora, partindo da pergunta, a pergunta interessante foi no versículo 23. Senhor, são poucos os que se salvam? Então, aquela pessoa gostaria de entender quão difícil é ser salvo e quantas pessoas alcançariam. Se Jesus dissesse vão ser poucos, ele entenderia que a salvação é muito restrita e muito difícil. Se Jesus dissesse que vão ser muitos, não serão poucos, serão muitos. Então, provavelmente, talvez a nação de Israel inteira, ou enfim, a maioria, estaria no caminho de salvação, e sem falar naqueles que haveriam de vir no período da graça. Com certeza, alguma coisa mais fácil. E veja de que Jesus, como sempre, responde de uma maneira única. Responde através de parábolas, responde através de histórias contadas que trazem uma lição e a pessoa pode, através dela, entender ou encontrar a resposta para a sua pergunta. Veja que até o fim do contexto, Jesus não diz se são muitos ou se são poucos. Mas quando nós lemos estes versículos, aqui em Lucas, da maneira que ele coloca, torna-se claro para nós que a resposta de Jesus era direta ao povo de Israel, ao povo judeu. E este é um aprendizado muito importante para nós que somos igreja, porque quando nós lemos o Novo Testamento, nós o tomamos de uma forma muito especial, como isso é para nós, é nosso, isso é coisa de igreja, isso é coisa da graça, isso é coisa de Jesus para frente, não tem nada a ver com a lei. E a gente tem um domínio com relação ao Novo Testamento, como se o povo judeu estivesse completamente fora, desde Mateus 1 até Apocalipse 22, se não me falha a memória. E que o contexto deles estava somente circunscrito ao Antigo Testamento. No entanto, isto não é verdade. Eu não posso fazer desta devocional um estudo bíblico sobre isso, mas eu quero lembrar a você e a mim que quando o apóstolo João começou no capítulo 1 de seu evangelho, o texto diz assim: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Lembra-se disso? Ora, então nós vamos encontrar no tempo do evangelho, portanto, da vinda de Jesus em carne, do ministério de Jesus até a sua morte e ressurreição, que é o contexto dos 4 evangelhos,
Nós vemos que então ele veio, ou seja, esta vinda em carne de Jesus foi para os seus. Ora, estes seus é bem explícito na palavra, que eram os filhos da promessa de Abraão, na promessa genealógica que foi feita desde a chamada de Abraão até este povo no tempo de Jesus. O seu Messias haveria de vir, aleluia, e ali estava o cumprimento desta promessa. Portanto, quando a palavra diz ele veio para o que era seu, ele veio para Israel, e você vai ver isso em João 4, naquela conversa que ele teve com a mulher ali no poço. Enfim, você vai ver em todo o contexto dos evangelhos de que Jesus veio para o seu povo. No entanto, no próprio princípio de João, diz: os seus não receberam. E você vai encontrar na realidade dos evangelhos que vai começar a se cumprir um mistério que estava oculto, mas que já no Antigo Testamento se havia profetizado de pessoas que não eram daquela nação, que não eram povo, que não eram da promessa de Abraão, que não eram da genealogia de Abraão e que entrariam na graça de Deus, no processo da salvação, fariam parte deste reino. E nós encontramos neste texto de hoje um ponto muito interessante, porque você vai ver comigo, vamos passar nos versículos rapidamente, e você vai encontrar que este texto, Jesus está respondendo aos israelitas. Então não é um texto para nós, igreja. E eu quero que este entendimento fique bem claro, porque, na verdade, a maior parte do texto do Evangelho é diretamente ao povo de Israel. Pode, em muito, ser aplicado e usado à igreja, até porque Jesus é o mesmo, aleluia. E a fé em Jesus é a mesma. No entanto, as respostas, as evidências, as palavras, as explicações caem como luva de peluca ao entendimento de pelica, luva perfeita de pelica na mão de um israelita que entende da promessa passada e estava esperando o seu Messias. No entanto, da maneira que Jesus veio e o que ele começou a fazer e ensinar, eles não entenderam, continuaram cegos, não se arrependeram. E eu digo como nação, porque muitos, em verdade, sim se arrependeram. Vamos ao texto para não nos delongarmos nisso. Veja que a pergunta, mais uma vez, foi: são poucos os que se salvam? E a resposta de Jesus primeiro foi: vocês vão ter que lutar para entrar por uma porta estreita. Aí ele começa a dizer: porque muitos, e eu vou colocar de vocês, procurarão entrar e não poderão. Aí ele faz a parábola, que ele diz: quando um pai de família fechar a porta e vocês começarem a estar de fora e bater, dizendo: Senhor, abre-nos. E respondendo aquele pai, veja, a colocação de pai nestas parábolas sempre está levando a Deus Pai, que tem o controle, que tem a voz, que tem a porta, no melhor dos sentidos, da salvação. E as pessoas, ao ficarem de fora e batendo na porta, ele responderá, vai abrir e responder: eu não sei de onde vocês são. Ora, isso parece ainda mais difícil de entender para o judeu. Como assim Deus vai dizer que não sabe de onde nós somos, se nós somos filhos de Abraão, né? Daquele a quem Deus estabeleceu a promessa da salvação. Então você veja de que parece muito difícil compactuar esta informação, mas vai estar cada vez mais claro para nós, porque isso é o que é. Deus diz: eu não sei de onde vocês são. E aí no versículo 26, Jesus continua essa história do pai que fechou a porta e as pessoas estão do lado de fora. Estas pessoas começam a dizer no 26, a gente comeu e bebeu na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ora, Jesus caminhou pelas ruas de Jerusalém, mas não só Jerusalém. Por todas as cidades e aldeias daquelas 3 províncias, Jesus caminhou, ensinou, pregou, curou, evangelizou
toda a nação de Israel. Então veja que está ficando cada vez mais evidenciado de que aqueles que estão do lado de fora acabam de dizer: a gente comeu na tua presença, ou seja, você nos viu com os olhos. Deus, você tem ensinado nas nossas ruas, e no caso agora contextualizando para Jesus. Mas ele, aquele que já fechou a porta, responderá: digo-vos que não sei de onde sois vós. Então ele repete esta mesma palavra que nos deixa coçar a cabeça. Por que é que Deus usa estas palavras? Quando, a princípio, para Israel, não há como não saber. Mas aí ele termina com essa palavra: vós todos os que praticais a iniquidade. Ou seja, você veja que a mensagem do reino de Deus, que Jesus começa a pregar, na verdade, ela começou a ser pregada por João Batista. O foco dessa palavra é arrependimento. Arrependimento significa deixar o caminho da iniquidade e entrar no caminho de justiça, no caminho de Deus. Veja que João Batista prenunciava o Cordeiro que viria, mas ele ainda não estava pregando o evangelho que nós conhecemos. O evangelho, a palavra, o chamado de João Batista ao povo israelita era de arrependimento. Ora, se eles tivessem se arrependido, e muitos, alguns, melhor dizendo, se arrependeram, eles deixaram o caminho de iniquidade, mas agora Deus lhes fala, através desta parábola, que ele não vai reconhecer aqueles que seguem praticando a iniquidade. Agora veja como vai ficar claro o versículo 28. Aí ele diz que ali, ou seja, aqueles que ficaram de fora da porta, ali vai haver choro e ranger de dentes. Quando eles veem a Abraão, Isaque e Jacó, veja, estes três nomes são os pais da promessa, são os pais da nação de Israel. Para eles, e aí segue, ele ainda diz, e os profetas, ou seja, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas são a estrutura da fé judaica, da promessa de Deus, do mistério de Deus, do compromisso de Deus para com eles. E ali, então, o Senhor está dizendo, estes que ficarão de fora vão ver estas figuras, que para eles faz mais sentido. Para nós, como disse no começo deste devocional, de Cristo para frente é onde nós nos apegamos, porque em Cristo há esta fé, este novo mandamento, no seu sangue, o perdão, enfim, nós reconhecemos o evangelho em Cristo. Mas para os judeus, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas era tudo. E veja que Deus diz: vocês vão ver e vocês estarão lançados de fora. Agora veja no 29, ele diz: e virão do Oriente, Ocidente, Norte e Sul. E quando você vai observar as profecias no Antigo Testamento sobre um povo que não era povo, que vai entrar no contexto do reino de Deus, às vezes você vai ver histórias ou palavras como essa: do Oriente e do Ocidente virão e participarão, ou seja, são nações diferentes que vêm de todos os lados e estes agora entrarão no contexto. Veja no versículo 29, ele diz: virão do Oriente, do Ocidente, Norte e Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então veja, estarão de fora aqueles que reconhecem Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, porque permaneceram na sua iniquidade. Mas vão ter que assistir sentados na mesa do reino de Deus, pessoas que vieram dos 4 cantos da terra. E aí Jesus termina dizendo: eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão os derradeiros. Quem são os derradeiros? São estes que virão dos 4 cantos da terra. São aqueles que não eram, a princípio, parte desta promessa, mas um mistério oculto desde o princípio, aleluia, que é a igreja do Senhor Jesus. Estes entrarão no concerto, tornar-se-ão primeiros. E há muitos, como dizem aqui, primeiros, que eram parte da promessa, para quem o Senhor veio. Como disse João, voltamos a dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E agora estes primeiros que serão derradeiros, e como ouvimos na parábola, inclusive ficarão de fora. Podemos aplicar alguma coisa? Com certeza, mas vamos deixar isso para um outro dia. Hoje nos alegramos com o entendimento
direto desta parábola, desta passagem, como Jesus a quis fazer entender. Deus abençoe você. Amém.